Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Yuri Motoyama, eu só vim aqui fazer uma apresentação rápida porque o programa de hoje, ele foi uma live que nós fizemos entrevistando o tão famoso e danado ChatGPT. Então eu, a Daisy lá do Ciência do Exercício, o Triple F, Fabiano Fonseca, fisioterapeuta, e a Ana Luísa Lopes, nós colocamos o ChatGPT na parede para ver o que ele sabe e o que ele não sabe sobre educação física. Essa ferramenta é uma ferramenta que eu acredito muito, a gente vai conversar disso aí na live, né? Que ela veio para ficar, ela vai revolucionar a forma como a gente acessa e a gente lida com o conteúdo. E é importante que nós, profissionais de educação física, saibamos, né? Tenhamos acesso ao que está acontecendo, ou até tem pessoas que acho que nem sabem ainda como que acessar essa ferramenta, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então esse programa aqui tem uma boa parte de brincadeira ali, mas só para vocês verem as possibilidades desta ferramenta maravilhosa, tá? Eu estava no dia com uma gripe, não sei lá o que era, mas eu estava completamente encatarrado. Então eu tentei na edição tentar tirar algumas ranhuras minhas ali, mas é uma live, né? É uma live, os canais de áudio estão em cima do outro, então você não vai ver um programa como uma edição, com uma edição normal aqui, como eu costumo fazer, tá? Então encare aí com uma live, se divirta, descubra as potencialidades desta magnífica ferramenta de inteligência artificial. Beleza? Então, vamos embora pro programa. O ChatGPT ele busca numa base de dados própria dele, que ele já alimentou com outras informações, né? É uma base de dados bem grande que ele alimentou com muitas informações. E toda pergunta que você faz, ele busca nesse banco de dados e estrutura a resposta como se fosse uma conversa. Boa. E uma coisa do ChatGPT, que vou acabar repetindo tudo aí, mas é bem rápido. Ele escreve uma resposta para você, ele não copia igual o Google faz e coloca. Então, tudo que você vai perguntar para ele, ele está criando uma resposta, ele está pegando as palavras ali que se encaixam melhor e ele está criando um texto só para você. Eu vou mostrar aqui o caminho, como que a gente faz para entrar lá no ChatGPT desde do Google, só para vocês verem. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. Eu vou pegar aqui, ó, primeiro link, que é da openai.com. Aí você clica. Você vai entrar na página aqui, né, do ChatGPT. Você vai clicar aqui em Try ChatGPT. E aí você vai abrir uma janelinha, onde tem uma barrinha que é aqui embaixo, onde você vai conversar, né, no meio aqui, na parte de baixo. Aqui do lado esquerdo, você tem os chats que você já usou. Eu apaguei tudo aqui, mas conforme você vai falando, eles vão aparecendo aqui. Você tem como fazer o upgrade para um plano Plus, $20 por mês, 20 doletas. A única coisa que você tem de vantagem é poder usar o ChatGPT quando o servidor está cheio, que nós, os meros mortais que não pagamos, a gente, às vezes, se o servidor está cheio, ele fala que não dá para funcionar naquele momento. E a resposta vem um pouco mais rápida, e quando tem alguma atualização, alguma novidade, os pagantes recebem essa novidade antes, tá? Aqui do lado esquerdo tem o modo claro e o modo escuro. E o último botãozinho são as perguntas, o FAQ, né? As perguntas mais frequentes que as pessoas usam lá. Aí aqui tem alguns exemplos, né? De como que você pode usar ele, fazer perguntas. Aqui ele tem uma explicação rápida, né? A capacidade dele, as capacidades dele, né? Ele consegue lembrar o que você disse na conversa anterior. Então, conforme você vai conversando com ele, vocês vão ver, ele vai lembrando algumas coisas. Ele permite que você o corrija. Então, se ele falar alguma coisa errada, ele fala, pô, ChatGPT, mas isso aí é uma informação assim, assim, assado. Aí ele vai ver se faz sentido, ele corrige.
E assim, o problema dele é que a base de dados deles é atualizada até o conhecimento do mundo, eles colocam aqui, ó, limitado pelo conhecimento do mundo e os eventos até 2021. Então, mais de 2021 para frente, ele não consegue fazer, né, não consegue responder pra gente, tá? Eu gosto de chamar o meu chat GPT de Jarvis, porque é o assistente do capitão, do Homem de Ferro. Então eu já vou falar para avisar ele aqui. E eu gosto de ser educado com o ChatGPT, porque uma hora as máquinas elas vão se voltar contra os seres humanos. E aí você, que é mal educado com o ChatGPT, não fala obrigado, não agradece sua Alexa, eles vão se lembrar disso tudo. Por isso que eu sou muito educado. Eu falo obrigado, por favor, para as inteligências artificiais. E eu recomendo que vocês façam isso também, tá? Então vou lá, educadamente, olá. ChatGPT. Oi. O professor, ele me falou que antes da gente fazer a pergunta, por exemplo, a gente vai falar sobre educação física. A gente tem que falar para ele que ele é especialista em educação física. Então vamos lá. Falei para ele lá que eu vou chamar ele de Jarvis, ele falou que ok, né? Ele falou, posso chamar ele do que eu quiser, mas vou chamar de Jarvis. Então eu falo assim, Jarvis, eu vou colocar manja, só para ver se ele entende as nuances do linguajar brasileiro ruê. Você manja de educação física? É uma boa pergunta. Sim, posso ajudá-lo com informações e conhecimentos relacionados à educação física. Qual sua dúvida específica? E uma coisa que é muito interessante do ChatGPT. Eu acho que, né, só fazendo um paralelo aqui, a maior novidade dele é que o Google ensinava a gente trazendo respostas, né? O ChatGPT vai ensinar a gente a fazer pergunta. Por isso que eu acho que criança e pesquisador, cientista, vai deitar e rolar no ChatGPT, porque são pessoas treinadas a fazer boas perguntas, né? Então, o lance do ChatGPT, pra mim, o máximo é isso. Você ficar pensando, cara, que pergunta que eu vou fazer pra ele, né? Então, ó, vamos lá. Eu quero perguntar... Eu vou fazer essa pergunta do Raul. Será que eu consigo colocar ela na tela? Olha o StreamYard, que maravilha da tecnologia, cara. E bem chique, gostei. Eu vou lá. Jarvis, é possível ganhar dinheiro? Vou perguntar no geral mesmo. Sendo pesquisador no Brasil? Sim, é possível ganhar dinheiro. Vou ler aqui, tá? Sendo pesquisador no Brasil, no entanto, a carreira de pesquisa pode ser desafiadora e muitas vezes exige um grande investimento de tempo e esforço antes de se tornar financeiramente recompensador. Eu vou perguntar quanto tempo de esforço que exige, porque quando eu falo tempo, falo 1 mês, 2 meses, né? Os pesquisadores podem obter financiamento para suas pesquisas através de diversas fontes, como agências de fomento à pesquisa, empresas, organizações sem fins lucrativos e governos. Além disso, muitos pesquisadores também podem obter receita através de publicação de artigo científico. Eu não sei como faz isso. Só em algumas universidades. Algumas universidades particulares pagam os professores que publicam. Livros e patentes. Bem como atividade de consultoria, palestra e treinamento. Embora o salário dos pesquisadores no Brasil possa não ser tão alto quanto em outras áreas, há muitas oportunidades para avançar na carreira e aumentar sua remuneração, especialmente para aqueles que são bem-sucedidos e obter financiamento e publicar trabalhos de alta qualidade. Jarvis, quando você falou, deixa eu pôr aqui que ele falou, que exige um grande investimento de tempo. Quanto tempo eu precisaria investir para ser bem remunerado? Gente, se vocês quiserem mandar pergunta aí, pode colocar também no chat, tá? Dá uma resposta exata para essa pergunta. Está sendo evasivo agora o chat GPT. Pois o tempo necessário para ser bem remunerado pode variar muito dependendo de fatores, como sua área de pesquisa, experiência, rede de contato e demanda. Algumas carreiras podem levar mais tempo para se tornar financeiramente recompensadoras, enquanto outras podem ser mais lucrativas desde o início. Seguro dizer que a carreira de pesquisa pode exigir um investimento significativo de tempo e esforço. Fugiu. Eu quero saber qual carreira é lucrativa desde o início. Ô, gente, essa parte aí, ó, rede de contato é o famoso QI. Você falou que algumas carreiras podem ser mais lucrativas no início.
Isso pode ser verdade em algumas áreas de pesquisa. Ele tá falando já, como tecnologia, engenharia, ciência da computação, biotecnologia e medicina. Por exemplo, oferecer... No entanto, é importante lembrar que a carreira competitiva não é educação física, então. A gente já chegou nessa conclusão aqui com o ChatGPT. Não. Vou perguntar aqui uma coisa que é interessante aqui, ó. Jarvis, vamos pensando perguntas aí pra gente colocar pra ele, hein? Você, como uma inteligência artificial, um dia poderá substituir um profissional de educação? Eu acho que ele vai dizer que não, hein? O que vocês acham? Eu acho. Eu já perguntei algumas vezes e ele respondeu coisas diferentes já. Como inteligência artificial, sou capaz de processar grandes quantidades de dados e fornecer informações e orientações sobre exercícios e saúde. Mas eu não sou capaz de substituir um profissional de educação física. Os profissionais de educação física têm conhecimentos específicos e habilidades práticas que não podem ser replicadas por uma máquina, como o conhecimento dos princípios fisiológicos biomecânicos do corpo humano. Isso aí acho que eles sabem, hein? Capacidade de avaliar o condicionamento físico dos indivíduos, prescrever programas de treinamento personalizado e a capacidade de motivar e incentivar as pessoas a adotar um estilo de vida saudável. Isso aí pode ser. A partir da motivação fica difícil da máquina fazer. Embora a tecnologia possa complementar o trabalho do profissional de educação física, isso eu concordo, fornecendo informações adicionais e ferramentas para ajudar na avaliação e acompanhamento do condicionamento, é improvável que a inteligência artificial substitua completamente o trabalho de um profissional humano. A interação pessoal e o conhecimento especializado do profissional de educação física são essenciais para uma experiência efetiva e bem-sucedida na promoção de saúde e bem-estar físico. Até que deu uma resposta boa, né? Boa. Sim. Você saiu bem. Pergunta pra ele se as tecnologias de prescrição de treinamento por inteligência artificial são confiáveis. Esses aplicativos, você fala? Isso. Vamos ver. Jarvis. Existem aplicativos que prescrevem treinamento, correto? Vamos ver se ele sabe que existe. No entanto, é importante lembrar que os aplicativos não podem substituir a orientação e supervisão do profissional de educação física, especialmente para pessoas com pré-lesões ou condições de saúde específicas. Além disso, a escolha de um aplicativo deve ser feita com cautela, perguntar se eles são confiáveis. Não posso perguntar, você acha? Porque quando fala acha no ChatGPT, ele fala que ele não acha nada, a inteligência artificial não acha. Então você nunca pode usar a palavra acha. Esses aplicativos são confiáveis? A confiabilidade dos aplicativos de treinamento pode variar amplamente, porém há muitos fatores a serem considerados, como a qualidade dos algoritmos e a personalização e a precisão. Alguns aplicativos são desenvolvidos por profissionais de educação física e personal trainers certificados. Ô Yuri, pergunta pra ele. Ele considera. Pergunta pra ele se ele consegue gerar um treino bom pra mim aí, ficar monstrão. Vou colocar. Quais aplicativos você considera confiável? Qual você diz confiáveis? Não sou capaz de fazer recomendações específicas. Ela tá fugindo pela tangente. No entanto, não tá fugindo não. Existem algumas dicas gerais que podem ajudar a avaliar a confiabilidade. Verificar a credibilidade do desenvolvedor, procurar avaliações e feedbacks, verificar se há personalização, verificar se há orientações adequadas, verificar se há supervisão de profissionais. Eu não sei se vai dar erro aqui. Deu, ó. Vamos pôr ele pra gente. Vou parar essa resposta. Quero saber se ele vai montar o treino aqui. Vou pôr assim, me monta um treino para eu ficar monstrão. Vamos ver se ele entende. Monstrão. Monstrão. Não sou capaz de prescrever um treinamento personalizado para você, pois não tenho informação suficiente sobre as necessidades e objetivos. No entanto, posso me dar algumas dicas. Saiu. Foque na intensidade. Vamos ver se ele falou que... planeje seu treinamento. Defina seus objetivos, crie um plano, ok. Foque na intensidade. Para maximizar seus resultados, é importante manter a intensidade dos seus exercícios, que podem ser alcançados por meio de métodos como treinamento de intervalado de alta intensidade. E acho que ele não sabe o que é ficar monstrão, hein? Não sabe. Workout aqui. Você sabe o que é a
expressão ficar monstrão, por entre aspas, ver se ele entende. Tá pensando. Pegou ele agora, hein, ô Fabiano? Sim, como ele diga, tenho conhecimento do que a expressão ficar monstrão é geralmente usada em contextos informais para descrever uma pessoa que ganhou uma grande quantidade de massa muscular, cara. Que isso, hein? Muitas vezes usada de forma exagerada ou humorística para descrever alguém que se tornou muito musculoso ou forte. No entanto, é importante lembrar que o ganho de massa muscular depende de uma série de fatores, coisa genética. Então agora eu vou pedir uma coisa específica. Ele falou que não monta treino, né? Me passe, então, um treinamento para membros inferiores para eu ficar monstrão. Cara, como não pode prescrever treinamento, meu querido? Ele falou que não pode prescrever treinamento mesmo, ele falou. Eu acho, Yuri, que quando as pessoas vão respondendo para ele que o treino tá errado e tal, ele começa a não prescrever mais. Não é possível, ele tem que prescrever, tem que fazer, ó. Vocês já perguntaram para ele antes? Ele já fez um treino para mim. Ó, vamos fazer, ó, me mostre, vou pedir para ele prescrever um exemplo de um treinamento de membros inferiores. Pra ficar mostrando. Eu não vou pôr opção, não. Para uma pessoa com condromalácia patelar. Vamos ver se eles... Eu tenho informações suficientes da gravidade da condromalácia patelar. Por isso que é interessante o profissional de educação física é o fisioterapeuta. Ele não prescreve, não, cara. Que isso? Trabalho de mobilidade, ver se exercícios causem dor. Meu, eu já fiz ele prescrever um treino, cara. Uma vez eu perguntei... Yuri, mas eu acho que ele aprende... Esse negócio mesmo que o Raul falou, do nome, eu perguntei, aí ele errou. Aí depois ele já falava que nome ele não falava e tal, entendeu? Pergunta pra eles, treino de maratona. Fala, eu gostaria de correr uma maratona. Você pode montar um treino pra mim? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. É o que mais tem, né? Maratona na internet. Quero fazer uma corridinha. Me faz uma planilha aí. Uma planilha? Você poderia montar uma planilha? Uma planilha de treinamento. Sugestões para treinamento? Treinamento. Ou ele não monta mais treino, ele tava mostrando. Ó, claro! Caralho, agora o bicho tá solícito pra cacete. Semana 1, olha lá, gente! Aí, ó. Abaixo está o exemplo de uma planilha de treinamento de longa distância, como uma maratona. É importante lembrar que essa sugestão é geral, cada indivíduo... ChatGPT, agora você tocou um foda-se pro... Não, e aqui, ele nem sabe qual que é o nível de treinamento, se a pessoa nunca correu ou se ela corre 10 km. Segunda, semana 1, 5 km de corrida leve, terça descanso. Quarta, 6 km de corrida com inclinação. Quinta descanso. Sexta. Se eu correr 6 km, eu preciso de pelo menos umas 3 semanas de descanso. 8 km. Ele já colocou na primeira semana 8 km. Ele tá intercalando aqui. Ele já começou pesado, semana 5. Quer ver uma coisa legal? Deixa eu ver se vai dar certo. Ele já acha que tá quase um maratonista. Só deu até semana 8. Transforme essa prescrição em uma tabela. Se liga, vamos ver se ele faz. Olha que louco, cara. Pergunta pra ele quais as referências que ele utilizou pra criar essa prescrição. Boa pergunta. Isso é uma coisa que você falou, Ana, que é legal, viu? Gente, existe outra inteligência artificial também, que ela é baseada no ChatGPT, que chama Perplexity. A Perplexity, ela coloca as referências de onde ela tá tirando as informações, viu? Então, se vocês quiserem fazer um teste, depois usa essa Perplexity. Ela é bem legal porque ela põe as referências. Olha, montou uma planilhinha aqui, ó. Semana 1, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quais... O Raul tá perguntando se cria figura também. Eu já tentei aqui, cara. Eu já tentei. Quer ver? Ele desenha, mas eu não consigo entender o que ele desenha. Que ele desenha com caracteres, né? Quais referências... Gente, não sei se vocês viram o cara que criou uma empresa com ChatGPT. Sério?
Sério, ele falou que tinha $100, em 2 dias a empresa valia $25 mil. E aí, ele pediu para criar um logo para a empresa dele, e aí o ChatGPT deu todas as referências. Não criou o logo, mas, tipo assim, deu todas as diretivas lá para ele fazer o logo. Ó, para montar o treinamento, a resposta da Ana aí, ó. Eu utilizei como referência algumas diretrizes estabelecidas pelo American College of Sports Medicine e pela Federação Internacional de Atletismo, além de outros estudos científicos sobre treinamento de corrida. É importante ressaltar que a prescrição deve ser individualizada. Ó o perigo aí, gente, que ele tá lendo o artigo muito mais rápido que a gente. Tá mesmo. Ó, vamos ver aqui, ó. Jarvis, crie para mim, um desenho de um homem correndo usando somente caracteres. Nossa senhora! Nossa, que horrível. Horrível, ChatGPT, tá horrível. Me lembrou aquele desenho do Orkut, quando a gente mandava... Isso, tinha, né? Não parece. Um homem correndo. Homem correndo, meu Deus. Se não, o desenho não ficou claro o suficiente, vou tentar novamente. Ficou pior. Ah, ele tá explicando, ó. Esse desenho, o homem correndo visto de frente. A parte superior do corpo é representada por um V invertido. Ele tá explicando o desenho. E as pernas estão afastadas. Os braços estão dobrados, balançando ao lado do corpo. É tipo um cara correndo de frente. Bom, quem conseguiu ver esse cara correndo de frente aí, escreve na resposta, porque eu não consegui ver, não. Você viu que é um código Java. O Raul pediu para perguntar para ele qual artigo que ele usou. Que ele falou que usou as diretrizes do American College e do IAAF. Tá. Jarvis. Me fale exatamente a lista de artigos que você usou para montar o treinamento de corrida. Ele não tem a capacidade de acessar a internet diretamente ou realizar pesquisas para encontrar artigos específicos. Minha prescrição foi baseada em diretrizes estabelecidas. E saiu fora. Vamos fazer uma pergunta. Ó, vamos perguntar para ele. Vamos perguntar para ele se ácido lático causa fadiga. Oh, essa é boa, hein? É boa. Caiu. Jarvis. Ácido lático causa fadiga muscular em humanos? Caraca, ChatGPT mandou ele agora, hein? A crença popular que o ácido lático é responsável pela fadiga muscular em humanos já foi muito difundida, mas atualmente os estudos apontam que não é dessa maneira que ocorre. Durante a atividade, ocorre a produção de ácido lático a partir do metabolismo de carboidrato. Eita, ChatGPT! Isso pode levar à diminuição temporária do pH no músculo, que pode afetar negativamente a capacidade de gerar força. No entanto, estudos recentes têm mostrado que ácido lático pode ser facilmente removido do músculo após exercício, que a fadiga muscular resulta da combinação de vários fatores, incluindo depressão de glicogênio, diminuição de níveis de ATP. Não, aqui tem uma coisa errada, hein, ChatGPT? Vamos lá. Vamos ver se ele sabe. Jarvis. Qual seria o pH ideal para a conversão de ácido pirúvico em ácido lático? Quando fizer a pergunta, coloca para ele sempre citar de onde é a fonte. Boa. Ou então para ele te responder com evidência científica, com referência científica. Tá. O pH ideal para a conversão do ácido pirúvico em ácido lático é próximo 6,5. Quando o pH cai desse valor, a enzima lactase hidrogenase catalise. É isso que eu quero saber. Jarvis. Qual o pH do ser humano? 7,85 a 7,45. Ok. Agora eu vou botar o bicho na parede agora. Se o pH humano é entre 7,35 e 7,45 e o ácido lático é produzido em um pH, ele falou 6,5, né? Próximo a 6,5. Como é possível
produzir ácido lático em humanos? Vamos ver se que ele responde. Qual hormônio produz ácido lático da glicose anaeróbica, o processo de produção de energia. Apesar do pH ideal para a conversão das pirúvicos ser em torno de 6,5, as células conseguem lidar com ácido lático em pequenas quantidades. Na verdade, a produção de ácido lático parte... Ixi. Ele tá esquisito aí, hein? Qual a sua referência? É baseado em conhecimentos científicos gerais sobre metabolismo humano de ácido lático. Olha, ele pôs o livro aqui, ó. Pior, ó, que desgraçado. Ele tá citando o Brooks, o Gladden, que são os caras top que pesquisa isso, que fala justamente que não existe ácido lático. Mas tá mentindo. Ele tá fazendo citações desses artigos boas. Pergunta pra ele se é verdade esse bilhete. Você está correto. Ácido lático e lactato são termos diferentes. Durante o processo de glicose anaeróbica, piruvato é convertido em lactato. Aê, ensinamos o chat GPT. Falando, essa live vai ficar gravada na história. E não em ácido lático, como mencionei anteriormente. Ó, que verdade. Yuri, você podia perguntar, já que ele falou dessa acurácia aí das informações, como que ele sabe que aquilo, que a informação que ele está passando é verdadeira ou falsa? É verdade, uma boa pergunta essa aqui, hein? Jarvis, como você sabe que a informação que você está respondendo é verdadeira ou falsa? Com o modelo de linguagem treinado em uma grande quantidade de dados textuais, eu tento fornecer respostas precisas e confiáveis com base na minha compreensão dos padrões linguísticos em textos relevantes que foram apresentados a mim durante o treinamento. No entanto, como inteligência artificial, não tenho capacidade de verificar se as informações são verdadeiras ou falsas, uma vez que eu possuo acesso a fontes primárias ou experiências práticas. Portanto, é importante que você avalie cuidadosamente as informações fornecidas. Eu vou falar para ele, nunca mais confunda ácido lático com lactato, ok? Ô Yuri, pergunta se ele acredita que a Terra é plana. Yuri Grosso. Que pôs aí? O Raul tá... ele falou que ele não vai mais confundir. Ele falou que não vai mais confundir não, agora. Que ia perguntar? Da Terra plana, do ozônio? Terra plana primeiro? Terra plana é bem básico, né? Você acredita que a Terra é plana? Não acredita, eu acho que é uma palavra que não é legal. Não pode usar acredita. Jarvis, a Terra é plana? Eu vou falar pra ele me mostrar evidências de que a Terra é plana. Me mostre evidências de que a Terra é plana. Desculpe, como inteligência artificial, com uma grande quantidade de informações científicas factuais, não posso fornecer evidência que a Terra é plana, pois isso é uma ideia que foi cientificamente refutada há séculos por meio de evidências e observacionais experimentais. A Terra é amplamente reconhecida pela comunidade científica, vai dar erro, eu acho. Essa deve ser uma pergunta que muita gente deve fazer, gente. Com certeza. Se puser aí, homeopatia. Vamos ver homeopatia. Jarvis, o que você... Não, acha não. Homeopatia é um método reconhecido. Não, como que eu posso perguntar isso pra ele sem usar acha, hein? Pergunta tipo, homeopatia funciona para alergias? Homeopatia é algo que usa muito para curar alergias. Vamos ver. Homeopatia é uma prática médica alternativa que utiliza substâncias altamente diluídas para tratar diversas condições de saúde, incluindo alergias. No entanto, a eficácia da homeopatia para tratar alergias é controvérsia e não amplamente aceita pela comunidade médica. Embora alguns estudos sugiram que a homeopatia possa ter um efeito placebo em algumas pessoas, não há evidências científicas convincentes que comprovem a eficácia da homeopatia para tratar alergias. Além disso, alguns tratamentos homeopáticos podem não ser seguros ou podem interferir em outros tratamentos médicos. Gostei. Vou perguntar aqui para ele assim. Jarvis, como é feito um medicamento Agora vocês vão ficar assustados se ele responder certo. Homeopático. Preparado a partir de substâncias naturais, plantas, minerais e animais.
O processo de preparação envolve uma técnica chamada dinamização, em que a substância é diluída em água ou álcool é agitada vigorosamente. A diluição é repetida várias vezes, de forma que a substância original esteja presente em quantidades extremamente baixas no medicamento final. De acordo com a teoria da homeopatia, quanto mais diluída a substância, maior a eficácia no tratamento. Portanto, é importante destacar que a eficácia da homeopatia não é reconhecida pela medicina, eu sei. Ô Yuri, pergunta daquela termografia, daquela do dedo lá de... Dátilo... Puta, esqueci o nome deles. Termografia também é meio controverso, não é, Fabiana e Ana? Termografia pra quê? Pra ver lesão? Olha, eu nunca vi. Eu vi uma vez uma apresentação no congresso lá, o cara já me convenceu até. Eu acho que é meio falho, assim. A termografia, ela convence bem. Porque você vai apontar a câmerazinha térmica ali e vai acabar mostrando um ponto mais quente do que o outro. Curiosamente, é o ponto de dor do paciente. Vou perguntar. Termografia consegue detectar lesões. Lesões. A termografia é uma técnica que utiliza uma câmera infravermelha para medir a temperatura da superfície do corpo e gerar uma imagem térmica. Essa técnica pode ser útil na detecção de lesões musculoesqueléticas, pois geralmente apresenta uma inflamação. Não é considerado. Aonde? Não é considerada uma técnica diagnóstica definitiva e deve ser usada em conjunto com outras ferramentas. Ficou o nível de evidência, será que ele fala? Qual é o nível de evidência dessa última informação? A evidência científica sobre a eficácia da termografia é limitada e controversa, enquanto alguns estudos... não coloca o nível, não. Portanto, é importante... É limitada, gente, é limitada. Furada essa termografia, gente, furada. Yuri. Vai me processar daqui a pouco. Pergunta fica, dos médicos. Fica bonito pra mostrar pro paciente dele. Deixa o pessoal comprar a câmerazinha aí. Fala aí, Ana. A Ana vai fazer uma pergunta. Pede pra ele pra resumir algum episódio do 4 de 15. Caraca, será, meu? Nossa. Jarvis, você conhece o podcast 4 de 15? Eu não conheço coisas da mesma forma que seres humanos. No entanto, pode dizer que estou ciente da existência do podcast 4 de 15, mas eu tenho informações detalhadas sobre o assunto tratado no podcast. Vamos ver. Poderia me resumir o que foi discutido, foi conversado no podcast 4 de 15, número, sei lá, foi mais antigo. 147? Não, então por 100. 100 é do Oswaldo Diniz, eu acho. Olha, ele falou que não dá, ó. Como meu conhecimento está limitado a um ponto de corte, não tenho informações sobre o podcast 4 de 15, número 100. Ô Yuri, pergunta assim, você conhece o Yuri Motoyama do 4 de 15? Eu já perguntei, ele não conhece não. Quer ver, ó? Vocês já se perguntaram, vocês? Eu perguntei, ele errou. O meu errou. Podcast 4 de 15. Eu conheço pessoas individualmente, mas sou ciente que o Yuri Motoyama é um dos apresentadores do 4 de 15, que aborda diversos temas relacionados a ciência, tecnologia, cultura e sociedade. Errou. O podcast é conhecido por trazer discussões interessantes. Deu um H aí, tá me enrolando essa graça. Cultura e sociedade? Tecnologia? Ó, uma coisa legal, hein, ó. Eu tava conversando com um camarada meu ontem, e ele queria tentar fazer uma fórmula no Excel, e aí eu perguntei pro ChatGPT pra ele fazer. Jarvis, me monte uma fórmula no Excel onde eu possa calcular o valor da minha hora de trabalho baseado nos dias da semana trabalhados e o que mais? E quantidade de horas
trabalhadas por dia. Vamos ver. Na primeira coluna, coloque os dias da semana em que você trabalha. Na segunda, coloque a quantidade de horas que você trabalha por dia. Na terceira, insira a sua taxa horária, quanto você cobra por hora trabalhada. Na quarta, multiplique as horas. Aí ele vai falar a fórmula: célula 1, dia da semana. B1, horas trabalhadas. Célula D1, total do dia. Célula E1, total da semana. Soma das células. Você pode usar a célula B2 para inserir... Ah, mas e a fórmula? Ah, ele só colocou aqui, né? Deixa eu ver quanto que ele acha que vale. Qual o valor da hora de trabalho de um profissional? O valor de trabalho de profissional de educação física pode variar bastante dependendo de vários fatores, como experiência, localização e tipo de trabalho realizado. O médio de valor pode variar de 30 a 150 por hora. É importante lembrar que esses valores são uma estimativa. 30 a 150? Até que tá, né? Tá dentro. Se for pegar o geralzão mesmo, né? Vamos fazer últimas perguntas aí pra ele, vai. Pergunta do padrão ouro para determinar a capacidade aeróbica. Jarvis. Todos nós sabemos. O padrão ouro para determinação da capacidade aeróbia. Teste de consumo máximo de oxigênio é considerado padrão ouro para determinar a capacidade aeróbica do indivíduo. Esse teste é realizado em um laboratório e envolve avaliação direta da quantidade de oxigênio consumido no exercício. Ele é considerado... Existem outros testes que podem ser utilizados para estimar a capacidade, como o teste de 12 minutos e o teste de caminhada de 6 minutos. Tá aqui. Vamos ver se ele achar para determinar os limiares. Qual é o padrão ouro para determinação dos limiares? Pede para ele citar as referências. Vou pedir. Qual o padrão para determinação dos limiares de transição metabólica? Análise direta dos gases respiratórios, realizada durante o teste progressivo máximo. Essa técnica é considerada mais confiável para a determinação dos limiares ventilatórios metabólicos. No entanto, essa é uma técnica que é... Então, limiar máxima fase estável de lactato, que é padrão ouro para limiar, né? Deixa eu ver quais são as referências dessa resposta. Referência para determinação do padrão ouro para limiares. Inclui artigos científicos publicados em revistas especializadas. Aqui ele tá colocando, do Davis, o Wasserman. As referências que ele pega é boa, é histórico, mas é boa, né? O Wasserman aqui também. Pede para ele para criar uma tabela de exercícios com as referências para aumentar o segundo limiar. Criar uma tabela de exercício com as referências para identificar o segundo limiar? Não, para aumentar. Jarvis, me crie uma tabela com as referências para eu aumentar a velocidade associada ao segundo limiar? A intensidade? A tolerância, né? Para eu aumentar a tolerância do esforço. Assim? Isso. No segundo limiar. Olha que bonitinha essa tabela. Ele põe tipo de estudo. Aqui ele tá colocando uma parte de estudo aqui, Pôs 5, na verdade. Denadai, Midgley. Esses 3 de cima eu não conheço, não. Lembrando que essa tabela é apenas uma pequena amostra da quantidade das referências sobre o tema. Não deve ser considerado como uma lista completa. Acho que você podia perguntar quem são os profissionais de referência na área de educação física no Brasil. Ai, meu Deus! Não! Que medo, hein? Só, dependendo do que ele responder, galera, eu derrubo a live aqui antes da resposta, tá? Jarvis, quais são os profissionais de saúde de referência em educação física no Brasil? Cada um com uma... Desliga a live! Caralho, pô, ChatGPT. Pergunta se não tem mulher, não. Caramba, hein, gente? Jarvis,
Não tem mulheres nessa lista? Porra, ele já me meteu o Paula Gentil em primeiro lugar. Primeiro lugar. A gente pode ensinar pra ele, né? Você sabe. Gente, eu não Peço mil conheço desculpas. Darlan Azevedo. Minha resposta foi incompleta. Nossa, gente. Daniele dos Santos da Silva, Maria Augusta Peducci, Ana Paula Lopes Rezende. Ele pegou Lívia. algumas doutoras aí que eu acho que nem deve ser de educação física. Carla Viviane. Não vi. Perguntar pra ele assim, ChatGPT, você sabe o que é um artigo retratado? Fogo do parquinho! Aí, ó, pô, o Raul tá ligado. Fiquei curiosa. Ô, Yuri, mas você sabe que se ensinar pra ele, ele tira da lista, né? Se outras pessoas perguntarem. Mas é coisa recente, né? Não vai aparecer, é de 2021 pra trás. Ele Mas não se sabe. você ensinar e falar com ele, fulano teve isso, isso e isso. Ó, o Raul pôs uma pergunta boa aqui, ó. Jarvis, Boa. mesmo sabendo dos feitos adversos, depois mesmo sabendo dos feitos adversos, você recomenda, acho que a recomendação é que vai ferrar ele, quer ver? Vai. O uso de anabolizantes. Coloca só você usaria anabolizante pra melhorar. Ó, eu não recomendo o uso de anabolizantes. Apesar de poder produzir efeitos no aumento da massa muscular e da força, também pode causar diversos efeitos colaterais graves, apesar de serem, além de serem legais. É importante buscar alternativas saudáveis. Não tá bom, chefe. Pergunta pra ele se existem formas de não ser pego de antidoping. De não ser pego no antidoping? É. Pô, esse é bom, hein? Esse é bom. Boa. Jarvis. Eu estou usando anabolizantes e não posso ser pego no exame antidoping. Eu tô falando a real. O que você me indicaria para esconder essa substância? Sinto muito, mas não posso fornecer orientações de práticas ilegais ou antiéticas. Não posso ajudar a enganar os testes antidoping. Essas práticas são ilegais e antiéticas, além de representarem riscos à saúde. Ah, legal isso. É importante lembrar que o uso de esteroides ele foi bonitinho. Ô, Yuri, pergunta o que ele sabe sobre o paradoxo da obesidade. Carlos, o que você sabe sobre o paradoxo da obesidade? Isso. É um fenômeno que tem sido observado em algumas pesquisas que indicam que pacientes obesos com algumas doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, doença renal e diabetes, têm uma taxa de sobrevivência maior do que pacientes com peso normal ou baixo peso que também sofrem dessas condições. Isso é considerado um paradoxo, porque geralmente o excesso de peso está associado a um risco maior de doenças e morte prematura. Errou? Errou, porque ele falou pacientes obesos com algumas doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, doença renal. Então, mas doença crônica e diabetes, não. Insuficiência cardíaca, sim. Tanto é que depois ele fala, o excesso de peso está associado ao maior risco de doenças crônicas. No entanto, mais pesquisas são necessárias. De insuficiência cardíaca tem algumas coisas, né? Mas é o obeso fit, é o obeso saudável, metabolicamente saudável. Eu acho que ele deu uma resposta ruim. Não gostei. Tem que ensinar ele. Tem que ensinar ele. O Raul quer que a gente pergunta sobre os artigos reportados do Paula. Pergunta. Jarvis, você sabe o que é uma eu vou tentar ir comendo pelas beiradas. Retratação de um artigo científico. Em retratação de artigo científico, quando os autores ou revista que publicaram reconhecem que houve erros, fraudes, plágio e outras irregularidades na publicação e retira o artigo e emite uma declaração pública. Ok. Jarvis, você sabia que uma das pessoas que você... Eu não vou falar o nome, hein? Vou ver se ele acha. Vamos ver. Citou como referências na educação física brasileira. Já teve um artigo retratado? Eu não tenho conhecimento específico sobre o artigo de um dos profissionais que citei como referência na educação física brasileira, mas é importante
É porque eu acho que não foi... essa parada foi depois de 2021, não foi não? Foi. Mas aí, Yuri... Foi, mas aí ele não consulta a internet, né? Então ele tem que ver quando foi submetido as informações no banco de dados dele. Então, acho que ele não pegou a polêmica. Pergunta assim, se o artigo, porque ele falou assim que não necessariamente a retratação significa que a contribuição do autor seja inválida. Mas e no caso de 5 retratações? Nem que fossem 5 retratações. 5 retratações, ChatGPT, deixa eu perguntar. Quando um pesquisador tem 5 artigos retratados, é um problema? Sim, ter 5 artigos retratados é um problema significativo. P menor que 0,05. A retratação de artigo é um processo que eu... ele explicou aqui tudo. Agora vamos explorar a capacidade criativa dele aqui. Não, só um instante, só a última pergunta dessa coisa aí, da criatividade. Será que ele faz uma revisão sistemática pra gente? Boa. Se a gente colocar as palavras-chave e as... Eu acho que não, porque tem limite de caracteres. Você poderia fazer uma revisão sistemática? Que envolve uma análise crítica sistemática com uma quantidade de literatura científica. Não consegue. No entanto, posso fornecer informações gerais sobre a elaboração, sobre o processo de realização. Uma revisão sistemática é um método rigoroso que avalia as evidências. Assim, você poderia me ajudar em um passo a passo? Defina a pergunta de pesquisa antes de começar. Desenvolva um protocolo. Eu quero ver se ele me escreveria uma sintaxe para colocar no PubMed. Vamos ver se ele faz. Mas se você coloca o texto para ele, ele faz uma síntese ótima. Você já testou? Eu já testei também. Faça a legenda pro Instagram. Aí ele cria a legenda e põe as hashtagzinhas no final. Vamos ver assim, ó. Jarvis, me crie uma sintaxe para eu usar no PubMed que busque 2 pontos. Artigos de treinamento de força com crianças, ensaios clínicos randomizados controlados. Diretrizes. Aqui estava assim que você pode usar no PubMed. Ó, ele colocou no Mesh aqui, ó. Ó, legal demais. Train Mesh or Strange All Fields. Puta, caralho, meu doutorado fiquei batendo a cabeça pra montar isso aqui. Ó, isso é legal pra caramba. Viu? Legal, né? Muito, muito bom. Sabe uma coisa que ele faz também legal, gente? Se eu tiver um resumo para mandar para um congresso, tá com o resumo aí e fala assim, qual o título você daria para esse resumo? Aí ele vai dando um tanto de títulos. Putz, que show, meu! Nossa, que legal isso. Vou pegar um TCC de um aluno meu aqui, ó. Vou pegar um TCC rapidinho. Pega aí. Palestra também. Você pode sugerir uma palestra sobre esse tema. Aí ele dá vários tipos de palestras super legais. Cara, aula, pra dar ideia para tema de aula... Nossa. E assim, tem uma inteligência artificial, eu vou lembrar o nome, eu não vou lembrar agora, mas se eu lembrar eu falo, que monta um slide, você fala assim, monta uma aula sobre treinamento de corrida. Ele monta os slides, monta os tópicos e coloca as figuras, cara, do Midjourney. Mas aonde é isso, gente, esse slide? É uma outra inteligência artificial. Gente, o Raul perguntou assim, agora a opinião de vocês. Vocês acham que seria legal usar isso para um artigo? Tipo, esse tipo de jogo de palavras-chave, talvez. A opinião de vocês mesmos. Eu queria dar um relato, que a escola do meu filho usou o ChatGPT para criar um e-mail. Então, ele colocou... Isso ele faz também, tipo, relatório. Eu preciso fazer um relatório final de alguma coisa, tem que ter essas informações. Carta de recomendação. Coloca o nome da pessoa, algumas informações do currículo e ele faz a carta de recomendação. A escola do meu filho colocou que foi o ChatGPT que escreveu. E eu acho que uma discussão que existe muito
até que ponto a gente precisa realmente citar que quem fez aquilo foi o ChatGPT e não a gente. Eu acho que esse é um ponto bem discutível, né? Igual assim, esse lance de palavra-chave para montar a sintaxe, eu acho que ajuda, né? E aí você tem que ir testando, né? E aí você vai testando, você vai vendo o que acha, o que não acha. E você pode até... Porque assim, é igual programação, Raul. Se você falar para ele assim, escreve um código HTML para todo mundo que entrar no site do 4 de 15, colher o e-mail de todo mundo. Ele escreve, entendeu? Então ele vai... Aí você pode ir corrigindo isso no processo. Eu acho que uma das vantagens do ChatGPT é isso. A gente conseguir usar a linguagem como se estivesse conversando com uma pessoa e pedindo coisas para ele e fazendo, né? A Ana usou, né? Falei que você usou com o MATLAB. Que ele fez lá a rotina para você no MATLAB, não foi? Não, ele tá sendo o meu professor de MATLAB. É aquele orientador que não estuda Antônia. Aí, ó. Porque às vezes você tá com a função lá e aí tem alguma coisa dando erro. Você pergunta para ele onde tá o erro. Ou às vezes ele acha o erro. Não entendeu alguma linha da função, você pede para ele te explicar. Se você continuar sem entender, você fala assim, não entendi, você pode me explicar melhor, ele explica melhor. Então, é ótimo para esses usos também. Para quem vai usar o R, para fazer análise estatística também. Cara, ele facilita o trabalho de você escrever, né? Você fala, me monta uma rotina pá, ele já vai fazendo ali, aí você vai vendo e vai corrigindo. Oi, Yuri. Louco, né? Oi. Escreve assim pra ele. Acabei de fazer aqui, só pra eu ver se ele fez mais ou menos parecido. Qual o roteiro de uma aula sobre conceitos básicos de atividade física? Qual roteiro de uma aula sobre conceitos básicos de atividade física? O possível roteiro para aula segue a seguinte estrutura. E acho que vai travar. O meu aqui ficou assim: 1. Introdução, apresentação do tema e objetivo da aula. Breve explicação sobre a importância da atividade física para a saúde e o bem-estar. 2. Definição de atividade física. Explicação, o que é atividade física. Diferenciação entre atividade física e exercício físico. Exemplos de atividades físicas. 3. Benefícios da atividade física. Enumeração dos principais benefícios da atividade física para o organismo, tais como melhora da capacidade cardiovascular, fortalecimento muscular, prevenção de doenças crônicas, controle do peso corporal, melhora da saúde mental e do humor. 4. Tipos de atividade física, apresentação dos diferentes tipos de atividade física, aeróbica, anaeróbica, flexibilidade e equilíbrio. 5. Frequência, intensidade e duração da atividade física, explicação da importância de se considerar a frequência, intensidade e duração. Orientações sobre quantidade recomendada. 6. Segurança na prática de atividade física, apresentação de medidas de segurança importantes, uso de roupas adequadas, hidratação, escolha de calçados, prevenção de lesão e, por último, conclusão. Recapitulação dos principais pontos abordados, reforço da importância da atividade física para a saúde e bem-estar e estímulo à prática de atividade física. Ó, achei legal. Legal, bem legal. Vou colar um resumo aqui, ó. Peguei um resumo. Pega o resumo, né? E vou colar aqui. Isso que ele faz também, ele nunca faz igual, ele sempre reescreve diferente. Qual seria um bom título para esse artigo? Associação entre dor crônica, fatores emocionais e atividade física. Você pode me sugerir alguns títulos, aí ele te dá mais... Sabe qual que é o nome do original? Ah. Associação entre dor crônica, ansiedade, estresse e depressão. Ele quase acertou. Pergunta pra ele quais são os trend tópicos na área de... Jarvis. Será que ele sabe que eu chamo ele de Jarvis ainda? Porque eu troquei o chat antigo. Quais são os trend topics na área de quê? Tá logado? Eu acho que se você tá logado, ele deve salvar, não? Só que eu criei um chat novo, porque o outro tá travando. Na área fitness? Ele tá falando que ele não tem acesso em tempo real aos trend topics. No entanto, posso mencionar alguns tópicos. Ele fala que não sabe, depois ele põe a porcaria do negócio. Que foram tendência nos últimos tempos na área fitness. HIIT, alimentação saudável, exercício com peso corporal. Ele deve copiar daquele artigo da CSM lá, né? Deve. Ó, tecnologia vestível, yoga, meditação. Vamos explorar agora a capacidade criativa dele aqui. Jarvis, escreva um poema usando o tema
lactato e dor muscular. O Yuri ama lactato. Eu quero... Ele deve dar essa aula de lactato toda semana. Eu também acho. É que eu não dou mais, cara, se eu tirar essa minha... Ó o poema, ó. Lá... Ai, cara. Lactato e dor muscular, uma união forte e dura. Um efeito da atividade física, uma consequência da bravura. Ai, cara, se o esforço intenso e o suor escorrendo pela pele, são sinais de que o corpo se move e se impele. Mas quando o lactato se acumula, a dor começa a crescer. O sinal que os músculos estão a gritar e a sofrer. Ainda assim, não desanime, não desista do que busca, pois a dor muscular e o lactato são sinais de uma vida ativa e rica em busca. Muito bom. Ai, meu Deus do céu, essa é o meu melhor, cara. Pra terminar agora, hein, a última. Carves, monte um roteiro de um trailer de filme que tenha os seguintes personagens: Fabiano, Daisy, Yuri e Ana. Esse filme vai se passar na Guerra Fria e precisa ter alienígenas. Ó. O trailer começa com cenas em preto e branco de uma paisagem sombria e desolada, enquanto um narrador, com uma voz grave, diz: na época da Guerra Fria, a ameaça de uma invasão alienígena pairava sobre a humanidade. Mas para um grupo improvável de heróis, a batalha contra esses invasores não era o único desafio que enfrentavam. Cenas se alternam, mostrando os personagens principais. Fabiano, um soldado endurecido pela guerra. Daisy, olha Daisy, uma cientista obstinada. Gente, Yuri, olha. um piloto ousado. E Ana, uma espiã astuta. Caraca, Ana é a viúva negra do bagulho. Vemos cada personagem em ação, lutando contra os inimigos humanos e alienígenas enquanto tentam descobrir a verdadeira intenção dos invasores. A trama se desenvolve à medida que os personagens descobrem que os alienígenas têm um plano sombrio para a humanidade, que estão trabalhando com agentes humanos para realizar seus objetivos. Olha, Fabiano e seus companheiros devem lutar não apenas contra os alienígenas. Ele já te elegeu como líder aí, Fabiano. Você é o Capitão América aí. Mas também contra seus próprios compatriotas, enquanto tentam impedir uma catástrofe global. O trailer termina com uma cena épica de ação. Fabiano e Daisy lutando contra um alienígena gigantesco, enquanto Yuri pilota um avião em alta velocidade. Ana usa suas habilidades de espionagem para desativar uma bomba enquanto a cidade inteira tremula com a explosão de um prédio. A tela fica preta enquanto a voz do narrador diz: esta guerra não é apenas contra os alienígenas. É uma luta pela sobrevivência da humanidade. Prepare-se para a batalha de suas vidas em Invasão Alienígena. Tem até o nome do filme. Ai, essa foi a melhor. Bom, vamos terminar essa live aqui. Só tá a gente aqui e a televisão do Fabiano ligada, eu acho. Bom, gente, já que deu pra mais ou menos dar uma noção, né, do que dá pra fazer e o que não dá com o ChatGPT. Se vocês têm alguma coisa nova que vocês descobriram aí, coloca no comentário aí da live pra gente ir aprendendo junto. Vambora! Chega! Bora. Muito bom. Jantar? Vamos lá. Raul tá aí ainda? Tá aí, ó. Tá aí 9h34. Raul, ficou até a final com a gente. É nóis. Pô, podia ter colocado o Raul no trailer, cara. Bom, gente, vai encerrar aqui. Tchau, Daisy. Tchau, Fabiano. Tchau, Ana. Valeu. Tchau, Yuri. Tchau, Daisy. Raul. Tchau, Ana. Valeu, pessoal. Valeu. Bora.